Interrompemos a nossa programação para uma transmissão ao vivo. Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, vereadoras, população que nos acompanha pela TV Câmara, canal 61.3, a NET, canal 8, e também o pessoal que está no Facebook. Eu gostaria de, na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, agradecer a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo e do Poder Público. Convido para ocuparem lugar nessa mesa o meu companheiro vereador, Paulo Renato, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo. Senhor Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto do governo. Registramos a presença dos vereadores Alessandra Luquezzi, vereador Carreira, presidente dessa casa, muito obrigado. A presente audiência pública terá duração de 2 horas. Nessa audiência, iremos tratar sobre as diretrizes orçamentárias para 2020, o que se refere ao projeto de lei complementar número 6 de 2019, em trâmite nesta Casa. Referida matéria tramita pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade e poderá receber emendas até o dia 1º de agosto. A LDO estabelece os parâmetros necessários para a alocação de recursos no orçamento anual do município, a LOA, de modo a garantir a realização das metas e objetivos da administração pública e que serão executadas pelo Executivo. Em seu contexto, o projeto abrange uma projeção com detalhamento das receitas estimativas das despesas por secretarias. Passo a palavra. Antes de passar a palavra para o nosso secretário, eu gostaria que o meu companheiro vereador Paulo Renato, suas considerações. Obrigado, presidente dessa audiência, o vereador Zé Fernandes, agradecer a presença dos vereadores, presidente dessa casa, o vereador Carreira, a vereadora Alessandra, a vereadora Dona Jamila, agradecer o público que nos acompanha através desse momento, das redes sociais, especialmente na TV Câmara, o público que se faz aqui presente. Essa é mais uma audiência pública. Quero cumprimentar de forma bastante especial o nosso secretário, Fábio Leite, o Guilherme, que vem aqui, que são, nesse momento, as pessoas mais importantes dessa audiência, que serão questionados, e tenho certeza, como das outras vezes, o Fábio não será diferente, na lisura e transparência daqui, todos os dados que vocês trazem e apresentam para a população, e assim tenho certeza que será. Desejo uma excelente audiência a todos nós, sei que ela será breve, porque os dados são sucintos, dúvidas a esclarecer são pequenas, em virtude de toda a transparência, de todo o esclarecimento que nós já o fizemos na última audiência que tratava do mesmo tema. Então, desejo uma excelente audiência a todos nós. Obrigado. Agradeço ao companheiro vereador Paulo Renato, a população que nos acompanha pela plenária. Passo a palavra ao secretário Fábio Leite para a breve explanação a respeito da LDO. Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores aqui presentes através da figura do vereador e amigo e presidente dessa sessão, o vereador Zé Fernandes. Cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação e aqui presentes. Senhor presidente, se o senhor autorizar, eu trouxe um material para facilitar a explicação do tema, que coincide, como disse o vereador Paulo Renato, com o material que foi apresentado na última audiência, mas considero que seja didático apresentá-lo. Se o senhor autorizar, posso fazer a apresentação. Fique à vontade. Agradeço. Por gentileza, a projeção, slide 1. Bom, a fundamentação legal dessa audiência é a tramitação do projeto de lei que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2020,
como o vereador Paulo Renato comentou, já fizemos uma primeira audiência pública de elaboração lá na Prefeitura, na sede do Executivo, e agora fazemos essa de tramitação. A fundamentação legal para esse processo, ou para essa ferramenta, para esse instrumento orçamentário, é a Constituição Federal, através do seu artigo 165, a Lei de Responsabilidade Fiscal, através dos artigos 4 e 48, a Lei de Finanças Públicas, através do artigo 22, e a Lei Orgânica Municipal, através do artigo 111. Próximo slide, por favor. Importante deixar claro para todas as pessoas que nos acompanham que o ciclo orçamentário do Poder Executivo, que é aprovado pelo Poder Legislativo, ele tem fundamentalmente 3 partes ou 3 ferramentas. O PPA, que é o Plano Plurianual, ele é feito sempre no primeiro ano de mandato de um determinado prefeito, no nosso caso foi feito no ano de 2017, e ele tem vigência pelos 4 anos seguintes, no nosso caso 18, 19, 20 e 21. Esse plano já foi elaborado e já foi aprovado por essa Casa de Leis. A LDO, que é o objeto dessa audiência pública, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é feita anualmente. E, por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que também é feita anualmente e compõe essas 3 peças orçamentárias. O PPA, ele é um instrumento que tem um planejamento para um período de 4 anos, que a gente considera médio prazo, onde a administração municipal estabelece as ações que vão ser alcançadas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é objeto dessa audiência pública, ela define as regras necessárias para a alocação dos recursos no orçamento, que é a LOA, de forma a garantir as realizações de metas e objetivos que foram estabelecidos no PPA. E a LOA, que a gente tem até o mês de setembro deste ano para apresentar, para que tenha vigência no ano seguinte, é a Lei Orçamentária Anual, ela é elaborada anualmente e ela tem a projeção das arrecadações de receitas, e dessas projeções de arrecadação, nós colocamos e estabelecemos onde esses recursos serão aplicados, que são as despesas ou investimentos. Próximo slide, por favor. Tratando essa ferramenta especificamente, quais são as funções da LDO? Ela tem que estar compatível com o PPA, ela estabelece um equilíbrio entre receitas e despesas, ela define os critérios e as formas para limitar os empenhos, ela estabelece condições de transferência de recursos entre as entidades, ela autoriza o município a auxiliar o custeio de despesas de outros entes públicos, ela autoriza o limite de realocação de recursos orçamentários, ela define as despesas consideradas irrelevantes, ela define o montante e a forma de utilização da reserva de contingência e define as condições para renúncia de receita. Próximo slide, por gentileza. Nesse slide, senhor presidente, eu trago de maneira ilustrativa um gráfico que mostra a evolução do nosso orçamento municipal, e aqui nós estamos falando de um orçamento expresso em reais, já líquido de Fundeb, desde o ano de 2012, que tinha um montante de 245 milhões aproximadamente, até a projeção que nós apresentamos nessa LDO, que tem para o ano de 20, de novo líquido de Fundeb, o montante de 416 milhões de reais aproximados. Próximo slide, por gentileza. Também na linha de deixar um pouco mais clara esse trato numérico, eu trago essa mesma evolução orçamentária desde 2012 até o ano passado, que são exercícios encerrados, mostrando qual foi a receita que foi orçada através dessas peças que eu apresentei há pouco e a receita efetivamente arrecadada, mostrando anualmente o comportamento entre orçamento e arrecadação. Em ambos os casos, estamos tratando de valores, mais uma vez em moeda reais, líquidos de Fundeb. Se tomarmos 2018 como exemplo, tínhamos um orçamento de R$ 372.983.000 e a receita efetivamente arrecadada de R$ 383.257.000. Por óbvio que essas arrecadações, esses valores, eles são detalhados nas audiências públicas que fazemos aqui trimestralmente, no encerramento de quadrimestralmente no encerramento de cada quadrimestre. Próximo slide, por gentileza. Como pano de fundo das projeções que mostrarei aos senhores, nós utilizamos, como todos os entes públicos, alguns índices, alguns indicadores para nortear as nossas projeções. Quais são normalmente os indicadores que levamos como referência? O PIB, que é um indicador que demonstra o crescimento da economia, que tem a projeção para 2020 de 2,5%. O IPCA, que é um índice de inflação,
é o índice normalmente utilizado pelo governo para as questões relacionadas à política monetária, e é através desse índice que nós fazemos boa parte das nossas projeções. Tem uma expectativa de 4% para o ano de 2020. O IGPM, que é um outro indicador também inflacionário, que normalmente é utilizado, as pessoas do dia a dia têm mais contato, normalmente para correção de contratos, correções de obrigações. E, por fim, o INPC, que normalmente é utilizado para as questões salariais, no nosso caso é o índice que norteia inclusive as discussões de dissídio, e também tem a sua projeção em 4%. Esses indicadores, como se vê na observação, tanto o PIB, quanto o IPCA, quanto o IGPM, a nossa fonte de consulta é o relatório Focus, que é um relatório elaborado pelo IBGE e pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E o INPC, não existe uma estimativa oficial para ele, mas coletamos esses dados de mercado. Próximo slide, por gentileza. Entrando no mérito já da projeção dessa LDO, nós temos, como disse nos slides evolutivos da Receita, uma projeção de receita para o ano de 2020, líquida de Fundeb, de 416.655.000. Se compararmos com o ano de 2019, a nossa LDO de 2019 dispunha um valor de 390.343.000. Nessa projeção que fazemos para 2020, qual que é a quebra que nós estabelecemos? Receita corrente, R$ 391.150.000, receita de capital, R$ 615.000, receitas intra-orçamentárias, R$ 24.890.000, perfazendo o total que comentei há pouco de R$ 416.655.000. Próximo slide, por gentileza. Dando uma primeira quebra nessa visão de receita, o que temos para o ano de 2020? Desse total de R$ 416.655.000, as receitas tributárias, que são fundamentalmente impostos e taxas, correspondem a R$ 95.371.000. As receitas de contribuições, fundamentalmente as contribuições para o nosso fundo de previdência privada, R$ 21.336.000. As receitas patrimoniais, que são de aplicações financeiras, aluguéis, etc., R$ 3.258.000. As receitas de serviço, por exemplo, com as sessões dos boxes da rodoviária, do teatro, R$ 425.500. As transferências correntes, cuja origem é Estado e a União, R$ 263.771.000. Outros tipos de receita, como, por exemplo, multas e autos de infração, R$ 6.988.500. Alienação de bens, que é a venda de bens móveis e imóveis através de leilões, R$ 615.000. E as contribuições interorçamentárias, que são as patronais e a interferência financeira do nosso fundo de previdência, R$ 24.890.000, perfazendo, como disse na abertura e nos slides anteriores, R$ 416.655.000 de projeção de receita para 2020, mais uma vez, líquida de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Nesse slide, eu trago mais uma quebra da visão de receita. Vou me ater ao ano de 2020, que é o objeto dessa audiência, e de uma forma organizada da menor para a maior receita. Serviços administrativos, R$ 6.500, projeta-se. Outros serviços administrativos, R$ 34.000. Transferências de pessoas físicas, R$ 51.500. Outras receitas patrimoniais, R$ 97.500. Concessões e permissões, R$ 160.000. Serviço de transporte, R$ 385.000. Exploração do patrimônio imobiliário, R$ 431.000. Receitas de capital, R$ 615.000. Transferência de municípios, R$ 900.000. Restituições, R$ 1.016.500. Transferências de instituições privadas, R$ 2.456.000. Multas administrativas e contratuais, R$ 2.471.000. Receitas de valores mobiliários, R$ 2.569.500. Compensações previdenciárias e contratos, R$ 3.501.000. Custeio de iluminação pública, R$ 8.500.000. Taxas em geral, R$ 10.745.500. Contribuições sociais da parte dos servidores, R$ 12.836.000. Contribuições sociais do ponto de vista patronal, R$ 24.890.000. Transferência do Fundeb, R$ 67 milhões, perdão.
Impostos em geral, R$ 85.345.500. Transferências da União, R$ 102.100.000. Transferências do Estado, R$ 130.500. E deduzindo, por óbvio, para que tenhamos o número alinhado, as deduções do Fundeb no montante de R$ 39.358.000, perfazendo mais uma vez o montante de R$ 416.655 como previsão orçamentária para 2020. Próximo slide, por gentileza. Esse slide, normalmente, é o mais discutido, né, o mais conversado com a Câmara dos Vereadores, porque ele trata a distribuição dessas receitas, né, do ponto de vista de despesa, respeitando as unidades orçamentárias. Me atendo, então, ao orçamento para 2020, né, a LDO para 2020, nós temos a seguinte distribuição. Aquelas estão organizadas pela sequência das unidades orçamentárias propriamente ditas. A Câmara, R$ 5.591.560. O Gabinete do Prefeito, R$ 10.233.700. A Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.428.960. A Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 7.623.500. A Secretaria de Educação, R$ 113.584.640. A Secretaria de Governo, R$ 14.261.520. A Secretaria de Saúde, R$ 87.666.280. A Secretaria de Esportes, R$ 3.757.000. A Secretaria de Segurança, R$ 3.838.120. A Secretaria de Assistência Social, R$ 12.198.160. A Secretaria de Cultura, R$ 4.422.500. A Secretaria de Infraestrutura, R$ 42.428.360. A Secretaria do Verde, R$ 3.284.840. A Secretaria de Comunicação, R$ 1.084.200. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 3.075.280. A Secretaria de Participação Popular, R$ 1.547.000. A Secretaria de Relações Institucionais, R$ 320.320. Os encargos gerais do município, R$ 48.752.060. E, por fim, o Fundo de Previdência Botuprev, R$ 51.557.000, perfazendo mais uma vez o mesmo total de R$ 416.655.000, que é a projeção dessa LDO para o ano de 2020. Próximo slide, por gentileza. Apenas em caráter de contribuição percentual, dentro da administração direta que temos a Câmara e a Prefeitura, a Câmara terá 1,34% desse orçamento projetado, a Prefeitura 86,28%, e a complementação do total dos 416.655.000 é um percentual de 12,38% da Botuprev, nesses três casos, respeitando a distribuição que mostrei no slide anterior. Próximo slide, por gentileza. Esse slide, senhor presidente, eu coloco no material como uma forma de contribuir para a análise dos senhores, daquelas pessoas que nos acompanham, principalmente que analisarão todos esses materiais. Nós abrimos fundamentalmente os principais impostos e as principais fontes de arrecadação, os critérios que nós utilizamos para fazer a projeção. Então, para mostrar, na linha da transparência que o vereador Paulo Renato comentou há pouco, que critérios nós utilizamos para a projeção de cada uma dessas linhas. Então, para não parecer que é um número arbitrariamente colocado dentro do material. Fundamentalmente, eu não vou entrar no mérito de cada um deles, mas fundamentalmente, salvo algumas exceções, nós estudamos o comportamento do orçamento nesse ano de 2019 e aplicamos aqueles índices inflacionários que mostramos naquele slide anterior. Era isso, senhor presidente, o que eu trouxe de material. Fico à disposição, totalmente à disposição, para esclarecer qualquer questionamento, enfim, qualquer questão que seja pertinente. Essa presidência que agradece. Quero aproveitar e registrar a presença da vereadora Jamila, da vereadora Rosiela, obrigado pela presença, do meu companheiro ex-presidente dessa casa, Isaías Colino, e do meu parceiro da Comissão de Orçamento, membro, vereador Sargento Laudo. E agradecer ao Fábio Leite pela explanação. Vamos abrir a palavra, esclarecendo que os vereadores e o presidente poderão, alternadamente, formular questões.
emitir opiniões respeitando o tempo máximo de 2 minutos. A sessão terá o prazo de 2 horas e será até às 20h30. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta, depois a vereadora Alessandra, tem mais alguma carreira? Laudo? Ajuda eu a marcar aqui, Paulo, fazendo um favor. Meu secretário, eu gostaria de fazer uma colocação. 3 perguntas eu vou fazer para Vossa Excelência. Primeira, por que a proposta de orçamento da Secretaria de Negócios Jurídicos diminuiu? Segunda, por que não se projeta orçamento para o Fundo Solidariedade? E terceiro, os últimos cortes das secretarias anunciados pelo prefeito já estão contemplados na LDO? Obrigado. Agradeço as perguntas, vereador Zé Fernandes. Em relação à Secretaria de Negócios Jurídicos, o vereador fez uma colocação que é pertinente. Se usarmos aquele slide de comparação que eu apresentei há pouco, a Secretaria de Negócios Jurídicos teve, no orçamento de 2019, do presente ano, um orçamento de R$ 10.673.500 e projetamos nessa LDO um orçamento menor, na ordem de R$ 7.623.500. Qual que é a explicação? Dentro da projeção que se tem da Secretaria de Negócios Jurídicos, estão inclusas as despesas com precatórios. Então, nessa linha, a gente tem o custeio da Secretaria, mas também tem as despesas da Prefeitura com as ações judiciais, fundamentalmente precatórios. O comportamento de precatórios, ele é estudado por nós na Secretaria de Governo, em parceria com a própria Secretaria de Negócios Jurídicos e Procuradoria, pela projeção que eles têm das ações que a Prefeitura perdeu e terá que pagar no ano de 2020. Então, objetivamente, na questão do senhor, a redução aqui se dá de aproximadamente 3 milhões, porque a projeção que se tem de despesa com precatória em 2020 é menor do que a despesa que teremos em 2019. Aproveitando aqui a comemoração da vereadora, nós também estamos comemorando. Segundo que o Secretaria de Negócios Jurídicos, tem um advogado aqui que pode nos ajudar com esse comportamento, mas segundo a Secretaria de Negócios Jurídicos, o ápice de pagamento de precatórios do que eles enxergam das ações aconteceu no ano de 2019 e agora ele tende a ser decrescente nos próximos anos. Por isso, essa é a explicação objetiva para a primeira pergunta do senhor. A segunda pergunta em relação ao Fundo de Solidariedade. Da mesma forma como expliquei que os precatórios estão contidos na linha da Secretaria de Negócios Jurídicos, dentro do gabinete do prefeito está contido o Fundo de Solidariedade. Eu não trouxe essa explosão nesse material, mas no material que tramita na Câmara, que é o analítico de tudo isso que eu rapidamente condensei, os senhores terão dentro do gabinete do prefeito essa abertura, inclusive do Fundo de Solidariedade. Então, toda a despesa que hoje é feita pelo fundo, toda essa projeção está ali projetado e também teve um crescimento médio, como eu comentei, das outras secretarias. Então, o comportamento é exatamente o mesmo. Eu não sei se o Guilherme tem essa informação do analítico para falar esse orçamento. Se não tiver, não tem problema. Mas no material analítico, vereador Zé Fernandes, haverá essa abertura para o senhor. Então, ele está contido dentro da projeção do gabinete do prefeito. Em relação aos cortes, a redução das secretarias, não estão contidas nesse material as 3 últimas reduções que foram feitas pelo prefeito. Então, aquelas que foram realizadas em 2017, com efeito em 2018, e a minha secretaria é um exemplo disso, né, a unificação entre Fazenda, Administração e Governo, elas já estão previstas nesse material. As novas reduções, que são a unificação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Relações Institucionais, é a primeira. A segunda, que é a unificação da Secretaria de Comunicação com o Gabinete, que é a segunda. E a unificação da Secretaria de Negócios Jurídicos ou a transformação na Procuradoria, essas 3 ainda não estão contidas aqui. Por quê? Essa foi um trato que fizemos, Guilherme e eu especificamente, com os advogados da Prefeitura, pelo seguinte: nós achamos a melhor estratégia aprovar na Câmara, tramitar e aprovar na Câmara a LDO e a LOA, sem essas alterações no momento, senão eu teria que refleti-las, inclusive no orçamento de 2019, e poderia dar um apagão aí por um determinado tempo na realização das despesas. Tão logo LDO e LOA estejam aprovados, tramitados e aprovados na Câmara, nós ingressaremos ainda nesse ano com um projeto de lei dando conta oficial dessas reduções. Aí nós teremos que mexer no PPA, na LDO e na LOA. Nós só não fizemos nesse momento por uma questão meramente de organização, para que não houvesse um apagão orçamentário na Prefeitura, caso nesse ínterim
quer seja com a aprovação da Câmara, quer seja com os trâmites de Aldesp, etc., levasse algum tempo, por exemplo, eu ficaria engessado para pagar precatório. Então, para evitar esse risco, a gente vai postergar. De qualquer jeito, as 3 posições não estão ocupadas, então a economia, efetivamente, em caixa, já está representada. E vocês verão, no projeto que encaminharei aí ao longo do segundo semestre, essa redução, inclusive, orçamentária. Perfeito? Não sei se respondi as questões do senhor. Próximo, vereador Alessandra, por gentileza. Vossa Excelência tem 2 minutos. Obrigada, presidente Zé Fernandes. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Paulo, que acompanha essa mesa. Eu estou aqui impressionada e assustada com a última tela, que está, inclusive, ainda sendo apresentada. Os valores sendo repassados pela União, eles são muito baixos. Eu gostaria de saber se houve um declínio nesse repasse, ou se realmente eles foram sempre tão pequenos. Que veja vocês ali na transferência, por exemplo, vamos achar um outro que não seja educação, para não falar que eu estou sempre falando da educação. O social, 1.050.000 para 2020, né? Tantos projetos sociais, né? E a gente está recebendo apenas 1 milhão, viremos a receber 1 milhão. Se esses valores, eles estão nessa época menores, ou se realmente sempre foram pequenos dessa forma. Então, essa é uma das primeiras perguntas. Gostaria de ver também, no crescente que você fez de 2019 para 2020, me preocupou um pouquinho que a quantidade de valores colocado, por exemplo, na Secretaria de Saúde, me dá uma diferença de praticamente 3 milhões, e nós temos ali muitas ações novas, né, demandadas por essa casa na Secretaria de Saúde, como o CAPES Infantil, Posto de Saúde Maria Luísa, e podemos listar tantas outras coisas, se esses valores foram preocupadamente pensadas nisso, ou se vocês fizeram meio que não vou usar a palavra rateio, vamos dizer, né, do dinheiro que se tinha, mas se essa proporção foi pensada. E na observação, percebi que a educação, nesta nova projeção, ela está um pouco maior dessa diferença, ela quase 4 milhões, não tem os valores aqui, porque a tela já passou, mas de bater o olho a gente percebe que era essa diferença. Também tendo aí um desafio imenso de muitas escolas de tempo integral sendo abertas, se também foi feita essa projeção pensado nisso. E por último, em primeiro momento, se as verbas financeiras sobre os animais, no fim, ficou como? Que veio para essa casa a ideia das verbas irem para o verde, né, e sair da saúde. Daí ainda continuou sendo na saúde esse custo. Como que ficou essa divisão? O que ficou para a saúde, que o Pirangi até assumiu, acho que o Canil, né? E o verde não recebeu o investimento sobre isso, que ficaria com essa responsabilidade. Fui questionada, inclusive hoje, sobre isso. Obrigada, bem-vindo sempre à Câmara. Obrigado, vereador Alessandra, pelas perguntas. Então, vamos à primeira. A pergunta da senhora em relação ao repasse ou às transferências do Estado e da União vão me ajudar a explicar aquele último slide. De uma maneira bastante pragmática, qual foi o critério que nós adotamos? Nós pegamos o comportamento desses repasses nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2019, vimos como foram esses comportamentos em relação ao número absoluto que nós recebemos e principalmente ao que havíamos orçado para 2019. Em cima desse comportamento que nós aplicamos o crescimento de 4%. Então, da forma como nós fizemos a projeção, o que seria a resposta objetiva para a senhora? Nós estamos prevendo que em 2020, o comportamento da União e do Estado em relação às transferências será exatamente igual como ele vem se comportando em 2019. Não estamos prevendo aqui nenhum comportamento, ou nenhuma ação, ou nenhuma questão que possa alterar esse repasse, ou esse comportamento nessa ordem dos 4% que comentei. Abrindo um parênteses, até para ser mais didático na explicação, a gente tem percebido isso, talvez seja um dos grandes sofrimentos que nós temos na Secretaria de Governo, especialmente para as questões fazendárias, é que esse comportamento, tanto da União quanto do Estado, ele é muito irregular. Então, toda a previsibilidade que nós tentamos fazer em peças orçamentárias como essa, elas são muito prejudicadas. Se eu, de uma maneira resumida, resgatar para a senhora todas as audiências públicas que eu fiz aqui de prestação de contas, como que eu poderia resumir os anos de 17, 18 e 19? Se a gente olhar só custeio,
O que aconteceu no ano de 2017? Nós começamos o ano com um déficit orçamentário grande, esses repasses estavam bem inferiores ao que estavam orçados, só que ao longo de 2017, esse comportamento foi se alinhando até que no final do ano esse déficit quase que praticamente zerou. Então, em outras palavras, como que União e Estado se comportaram? Seguraram no começo do ano e, à medida que o ano foi correndo, foram liberando dentro do que a gente havia orçado. Em 18, esse comportamento começou deficitário e terminou deficitário. Não houve, em 18, a recuperação dessas transferências. Em 19, o comportamento foi exatamente o contrário. Ele começou maior do que nós imaginávamos nos 3 primeiros meses do ano, fundamentalmente, só que agora ele tem decaído de uma forma muito acelerada. Comentávamos com o prefeito na semana passada. Essas notícias que nós temos visto, né, veiculadas à mídia, de que a economia ainda continua estagnada, de que nós temos visto isso ipsis literis nos repasses federais e estaduais. Então, a gente tem, em alguns momentos, a substituição de algumas despesas que faríamos com repasses federais e estaduais pelo Tesouro Municipal, porque a gente não tem essa previsibilidade. Mas, voltando para a pergunta objetivamente da senhora, não temos nenhum comportamento que identificamos, ou alguma ação que identifique, ou que podemos identificar, que altere esse comportamento. Então, levamos como projeção os primeiros 5 meses desse ano e aplicamos 4% de crescimento, que é o que os economistas dizem que a economia vai crescer. Essa foi a primeira pergunta. A segunda questão, sobre as projeções da saúde. O que nós temos feito, como disse na resposta anterior, nesse primeiro momento, de uma forma meio que linear, com exceção da Secretaria de Negócios Jurídicos, como respondi há pouco para o vereador Zé Fernandes, fundamentalmente a senhora perceberá no material que, na média, todas as secretarias ou todas as unidades orçamentárias, inclusive a Câmara, está crescendo ou estão crescendo na ordem de 4%. Num primeiro momento, como ainda não foi aprovada essa LDO e tampouco tramitou-se a LOA, num primeiro momento, essa foi a sinalização que nós demos aos secretários, nos nossos alinhamentos, e todas as iniciativas, como a senhora comentou, no caso da saúde, o CAPS, o Maria Luísa, etc., terão que estar contidos nessa projeção que estamos fazendo. Em outras palavras, pegando a saúde como exemplo. O secretário André Spadaro já sabe que, muito provavelmente, o orçamento que ele terá para 2020 girará em torno desses 87 milhões que projetamos. Consequentemente, as ações que ele tem como prioritárias, CAPSI, Maria Luísa, etc., terão que ser enquadradas e priorizadas dentro desse recurso. Por óbvio que nós temos certa mobilidade. Então, isso aqui está escrito em pedra, não pode ser nada feito? Não. Através de projetos de lei, ou uma pequena porção através de decretos municipais, a gente ainda consegue fazer algumas trocas. Mas, como regra, a estratégia da saúde, a estratégia do secretário André Spadaro, estará contida nos 87. A mesma coisa vale para a terceira questão da senhora, em relação à educação. O conceito é o mesmo, a educação cresce aproximadamente 4%, como comentei anteriormente, então ela sai de um orçamento de 109 para um orçamento de 113 milhões. Aqui nós não estamos considerando, num primeiro momento, nenhum comportamento diferente do Fundeb, então eventuais excessos de arrecadação que aconteçam em 2019 e que podem acontecer em 20 ainda não estão previstos aqui. Se acontecerem, por óbvio, eu tenho que fazer, através de projeto de lei, a incorporação desse excesso no orçamento. E a gente tem uma grande troca, isso surgiu na audiência lá na prefeitura, né? O orçamento da educação em relação às escolas de tempo integral, ele vai ter uma mudança de comportamento de 19 para 20, que é a seguinte: se a senhora pegar as despesas que estão acontecendo na educação nesse ano, fora o custeio tradicional de folha, de equipamentos, etc., nós temos uma grande porção do orçamento sendo colocada em obra de construção de escolas. Essa porção, ano que vem, praticamente ela vai se zerar, porque existe uma previsão de que na virada do ano essas escolas estejam concluídas e ela passa, a suportar o custeio. Então, a grosso modo, o montante que temos colocado nas obras e instalações e equipamento dessas escolas se transformarão em linhas para o custeio de professores, enfim, de toda essa estrutura. E a última questão, em relação aos animais, não houve nenhuma alteração nessa proposição, até porque aquele projeto, né, da retirada dessas questões animais da Secretaria de Saúde e a colocação na Secretaria do Verde não teve um desfecho positivo, então a estrutura permanece a mesma, consequentemente eu estou respeitando aqui. Se eventualmente, ao longo de 2017,
acontecer essa alteração, de sair essa questão da causa animal da Secretaria de Saúde para a Secretaria do VEB, eu teria que comportar igual eu falei para o vereador Zé Fernandes. Eu tenho que apresentar um projeto de lei fazendo esse recorte e alterando as peças orçamentárias PPA, LDO e LOA, não só para o ano corrente, mas também para os anos subsequentes. Não sei se eu respondi as questões da senhora. Próximo vereador Sargento Laudo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Paulo, que está secretariando a mesa. Fábio Leite, nosso secretário. Guilherme, faz parte da equipe. Senhores vereadores, boa noite ao público que nos acompanha nos seus lares e aqui com a presença na Câmara Municipal. Eu estava acompanhando atentamente a expositura de Vossa Senhoria, secretário, e em uma linha talvez de economia, eu achei um salto muito grande a Secretaria de Participação Popular. Em 2019, com 860 mil planejados, e dá um salto para 1.547.000 reais. Então, eu achei uma diferença muito grande. Se Vossa Senhoria depois puder explicar o porquê de tudo isso. Eu também percebi que as projeções de receitas com taxas diminuíram. Se o senhor puder explicar isso aí também. Esperava que tivesse um acréscimo, mas parece que está diminuindo. E eu também, em uma linha de raciocínio aqui, eu não achei nas linhas aí de reserva, depois se o senhor puder me explicar, aonde que contempla, existe o trabalho do Corpo de Bombeiros no nosso município, existe um contrato, vamos dizer assim, que reza que o município tem que ter uma participação para que o bombeiro tenha uma manutenção pelo menos básica no município, e eu não vi nenhuma linha contemplando isso. E nós temos também no município a atividade delegada, qual linha ali que o senhor separou esse recurso, porque é uma preocupação muito grande deste vereador, eu acredito que desta casa, como Vossa Senhoria também tem se preocupado com a segurança pública do município, nós não podemos perder a atividade delegada no município. Por enquanto, são essas 3 perguntas. Eu ia perguntar também a respeito do posto de saúde do Maria Luísa. É um trabalho que eu comecei, sou lá da região sul, mas a vereadora já antecipou, já fez a pergunta. É uma preocupação muito grande minha que essa obra seja construída, porque tenho feito algumas visitas ali e a dificuldade que eles têm ali no local hoje, tanto para a comunidade que frequenta e também para os nossos servidores públicos. Então, depois a gente entra mais tempo nisso daí. Ainda eu tenho mais uma perguntinha, mas vamos ficar com essas 3 por enquanto, se Vossa Senhoria puder me responder. Muito obrigado. Antes do nosso secretário responder, eu gostaria de registrar a presença do companheiro vereador Carlos Trigo. Obrigado, vereador Lauda, pelas perguntas. Em relação à primeira, a questão da participação popular. O senhor está correto. Pela projeção que nós apresentamos aqui e propusemos nesse projeto de lei, a Secretaria de Participação Popular ela tem um comportamento diferente desse que eu expliquei nas questões anteriores, de ter subido aproximadamente 4%. Ela praticamente dobra o orçamento. A pergunta é muito interessante e a resposta objetiva é a seguinte. Nós temos, até o final desse ano de 2019, toda a gestão do contrato de estagiários da Prefeitura distribuídos em cada secretaria. Então, dos estagiários que a Prefeitura tem hoje, quer seja próprios, quer seja cedidos pelos convênios que a gente tem, cada secretaria tem a sua despesa. Então, quando a gente faz o empenhamento ou o empenho dessa despesa, cada secretaria contribui com uma porção. Isso, operacionalmente, é muito complicado. Então, o que identificamos? Nós elegemos a Secretaria de Participação Popular para ser a secretaria gestora do contrato de estagiários da Prefeitura Municipal de Botucatu. E por essa proposição, a partir de 2020, o orçamento será exclusivamente deles. Então, não mais será rateado pelas secretarias. Por isso, esse crescimento irregular. Nós tivemos que dar, na linha que faz a acomodação do contrato de estagiários,
esse crescimento maior para a Secretaria de Participação Popular, que, se aprovado, no ano de 2020, seguirá com o controle do contrato do começo ao fim. Isso significa que os estagiários serão só da participação popular? Não. Eles continuam distribuídos em todas as secretarias, em todos os serviços, só que o gestor do contrato será o secretário de Participação Popular. Essa que é a questão e a explicação objetiva para o caso. É meramente operacional mesmo. Não há nenhuma redução no contrato, não tem absolutamente nenhum prejuízo a essa estratégia de estagiários que a Prefeitura desenvolve. Em relação às taxas, que é a segunda pergunta do senhor, ela é muito similar à explicação que eu dei à vereadora Alessandra há pouco. Quando nós pegamos o comportamento de arrecadação de taxas municipais desses 5 primeiros meses do ano de 2019, ele está aquém ao que a gente havia projetado para 2019. Se eu tivesse que usar a mesma expressão que usei com a vereadora, aqui nós temos um déficit, se eu comparar o orçamento com o realizado. Dentro da transparência e da forma como a gente optou por fazer essa projeção, nós projetamos que esse comportamento não deve ter grandes modificações. Consequentemente, a projeção desse número é menor do que nos outros casos que ele cresce. Essa é a explicação. Então, objetivamente, por que taxas têm esse comportamento diferente? Porque o comportamento ao longo dos primeiros 5 meses de 2019 foi inferior ao que a gente havia projetado. Então, esse comportamento nós extrapolamos para 2020. E se vier a mais, se isso mudar, entra como excesso de arrecadação e, como falei, aí, através de um projeto de lei, a gente faz essa adequação. Terceira pergunta. Sobre bombeiros e atividade delegada. Pergunta interessante também. Eles estão colocados em linhas distintas, em unidades orçamentárias distintas. A atividade delegada é um convênio que a Prefeitura tem com a Polícia Militar e o custeio desse convênio ele é feito pela Secretaria de Segurança. Então, quando eu faço a projeção da Secretaria de Segurança, saindo dos atuais 3.690.000 reais, para 3.838.120 reais, o convênio com a Polícia Militar para atividade delegada está nessa linha. O Corpo de Bombeiros, ele integra, assim como respondi para o vereador Zé Fernandes sobre o Fundo de Solidariedade, ele integra o gabinete do prefeito. Então, quando o senhor tiver acesso ao material detalhado, o senhor verá que dentro do gabinete, além do custeio, também tem, no caso da pergunta do senhor, o fundo de manutenção da corporação. Lembrando aquela questão que o senhor colocou, me lembro, lá em 2017, 2018, por conta do impedimento que tivemos de cobrar aquela taxa dos bombeiros. Então, o senhor verá, dentro da projeção do gabinete, que o fundo está sendo mantido pelo Tesouro Nacional. Nessa projeção, como foi em 19, não será diferente no ano de 2020. Imagino que tenha respondido as perguntas que o senhor tem colocado. Me coloco à disposição novamente, se for necessário. Próximo vereador, vereadora Rosiello. Boa noite, secretário. Boa noite, senhores vereadores. Primeira pergunta, por que a LDO de 2019 e 2018 não está no portal da transparência da Prefeitura para consulta de todos? Outra coisa, achei muito bom as ações ser melhores especificadas em cada unidade de execução das secretarias. Isso é bom, é melhor, para a gente saber quanto que é destinado para cada ação. E aí a pergunta, quando uma ação dentro de uma secretaria, e aí a gente vê, por exemplo, na Secretaria de Esportes, na unidade executora de Departamento de Esporte e Lazer, então nós vamos ter as ações de construção e reformas de prédios na área de esporte, nós vamos ter a manutenção de serviços de esporte, nós vamos ter a manutenção de praças esportivas, e cada uma dessas ações tem os valores destinados. Quando falta em uma ação,
A prefeitura, ela faz, como que ela faz internamente essa movimentação? E essa movimentação, ela está dentro da alteração de mudança de crédito nos 10% permitido por decreto do Legislativo? Então, essa é uma situação. A outra situação, eu vi aqui no material colocado, que a projeção para a iluminação pública para 2020 é 8.500.000. No entanto, aqui no material, está o mesmo valor de 2019, 7.500.000. Pode responder. Ok. Boa noite, obrigado pelas perguntas, vereadora. Vamos por partes, então. LDO no portal, não sei responder. Amanhã pela manhã na prefeitura, faço o check-in no local onde elas deveriam estar publicadas e levanto por que não estão. Em relação ao elogio da senhora sobre as ações especificadas, procuramos não só no material que foi apresentado à Câmara, como também nessa sucinta apresentação, tentar deixar da forma mais fácil possível para que os senhores e o público que nos acompanha possam saber efetivamente, lembrando que isso daqui não é um detalhamento de LOA ainda, né? Nós estamos num nível acima de LDO, onde que esses recursos estão sendo aplicados por unidade orçamentária. Essa foi a intenção, agradeço o comentário. A terceira questão sobre a falta em uma ação, a senhora de fato respondeu. Nós temos duas alternativas para fazer essas alterações. Qual é o critério que nós adotamos? Normalmente, quando são alterações muito substanciais, nós fazemos através de projeto de lei. Então, imaginemos que, por qualquer questão numa determinada secretaria, montantes muito expressivos tenham que ser trocados de rubricas. Através de um projeto de lei, que tem que ser apreciado e aprovado pela Câmara, isso se dá. Mas também, como a senhora bem disse, nós temos até o limite de 10%, inclusive foi um requerimento do vereador Isaías Colino, se eu não me recordo, recente, a mobilidade de fazer essas trocas. Então, dentro dessa limitação orçamentária, essas trocas elas podem ser feitas. Dentro da nossa estratégia, normalmente, nós deixamos esse limite para fazer trocas, de novo, que não sejam tão materiais, tão substanciais. Os valores mais importantes nós fazemos, ou procuramos fazer, através de projeto de lei. E a última questão da CIP, vamos checar o material, não sei se tem algum erro de redação no material analítico que a senhora mandou, mas se tiver, eu mando uma mensagem fazendo a correção. De qualquer forma, a projeção correta, eu vou pegar aqui só na página certa. O valor correto, ele sai dos atuais projetados para 19, 7,5 milhões e estimamos 8,5 milhões. Então, se não estiver representado dessa forma no material analítico, já peço desculpas e amanhã mesmo encaminho uma mensagem para fazer a devida correção. Próximo vereador, a vereadora Alessandra, depois a vereadora Rosielo. Obrigada, vereador Zé Fernandes. Só para uma preocupação, né, quando você falou sobre os estagiários todos irem para a Secretaria de Participação Social, meu questionamento, até fui até a mesa com a preocupação sobre os estagiários da Educação e Saúde, que são numerosos e compõem também os 15% e os 25%, tanto da Educação quanto da Saúde, se esse grupo também viria para a Secretaria de Participação Social. Se você puder explicar sobre isso. E lembrando, né, que eu pedi aumento também salarial para eles, da Bolsa, para ver se existe também essa possibilidade, essa projeção. E nas receitas patrimoniais, na página 8, nós temos aqui, em 2019, 8.976.750, e ele despenca para 3.258. Né? Então, se vocês puderem também falar um pouquinho sobre isso. Com relação aos precatórios que você citou na primeira resposta de algumas perguntas que eu te fiz, Fábio, seria possível a gente pensar assim, o que tanto foi, quais foram os objetos que deu tantas precatórias para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo em relação a isso? Tá bem? Obrigada. Ok. Respondendo à primeira questão, a preocupação da senhora é devida
em relação aos estagiários. Num primeiro momento, sim, eles seriam 100% concentrados na Secretaria de Participação Popular. Consequentemente, essas despesas não estariam contidas nas Secretarias de Educação e Saúde, mas não haverá nenhum prejuízo para a alocação desses recursos, dentro do montante que nós temos de alocação obrigatória, salvo se algum determinado grupo de estagiários tem que ser tratado por ter recurso específico. Se tiver uma bolsa específica que ser tratada separadamente, esses serão mantidos em cada secretaria, seja ela qual for, assistência social, saúde ou educação. E se me permite o exemplo, a questão do monitor de transporte escolar, que recebe por uma verba específica do convênio estadual. Isso? Perfeito. Esses casos específicos permanecerão, vamos dizer, nas secretarias onde eles devem ser alocados para que não tenham prejuízo desses repasses. Isso não será alterado. Todos os demais, que de uma forma geral podem ser administrados em conjunto, serão centralizados na participação popular. É só para facilitar realmente o operacional. Para a senhora ter uma ideia, voltando à questão da vereadora Rose, nós recentemente fizemos a prorrogação, o aditamento desse contrato de estagiários. Para que eu pudesse fazer essa prorrogação em tempo hábil, porque tem todo o trâmite burocrático para ser cumprido, nós tivemos que fazer uma série de ajustes através de decretos em algumas rubricas das secretarias, para disponibilizar o orçamento em cada uma delas e daí partir para a assinatura. Se fosse centralizado como é a proposta, isso seria muito mais fácil. Em relação aos precatórios, eu acho que é uma consulta importante. Eu vou carregar para a nossa Secretaria de Negócios Jurídicos para que ele montem algum tipo de material que seja mais didático para dar essa historiada. E a segunda questão sobre o patrimonial, Gui, se você puder me ajudar. Alessandra, com respeito a essa parte patrimonial, é o seguinte, o tribunal nos questionou sobre o Botuprev, a aplicação financeira renda fixa do Botuprev. Ele só vai entender como sendo uma receita do Botuprev no momento que o Botuprev resgatar esse recurso. Então, nós alocamos para 2019 5 milhões. Esses 5 milhões só vai acontecer se houver o resgate desse recurso. E o Botuprev não tem intenção, ele vai continuar deixando esse recurso sempre aplicado, rendendo. Então, o tribunal nos pediu para modificar a forma de trabalhar, só considerar como receita se houver o resgate. Então, por isso que houve essa redução de 5 milhões entre 19 para 2020. Tá? Vereadora Rose. Secretário, em relação à informação que o senhor disse sobre o Fundo Social de Solidariedade, que estaria dentro do projeto aqui discriminado, eu não encontro no gabinete do prefeito. Eu não encontro. Eu encontro na unidade executora do gabinete do prefeito a função de governo assistência social e a subfunção assistência comunitária, um valor de R$2.000, mas é para manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes, né? Essa função. E até que o vereador Laudo perguntou, do Corpo de Bombeiro está na página 34, tem uma previsão de 973 mil, que é para manutenção do fundo das atividades do Corpo de Bombeiro, do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro, mas a do Fundo Social realmente eu não encontrei. E normalmente tem específico o Fundo Social de Solidariedade. Pode ser que esteja, mas eu folhei tudo aqui e não encontrei. Outra pergunta, em relação à aplicação do crescimento médio que o senhor falou, de 2019 para 2020. O senhor, em cada pasta, cada secretaria, foi lançado a projeção apenas do crescimento médio. E qual foi os índices utilizados para esse crescimento médio e de quanto foi? Pelos slides apresentados, a gente verifica que em reais dá em 27 milhões de diferença do projetado de 2019 para 2020. Isso seria em que percentual? Quais os índices
utilizados e se para todas as secretarias e unidades executoras e funções foi aplicado esse índice, ou houve uma análise mais específica de cada pasta por conta de serviços novos que passam a entrar, como as escolas de período integral, como contratos com a Pirangi para o CAPES infantil, se houve recursos a maior, ou está tudo dentro da projeção média que o senhor falou? Em relação à questão do Fundo de Solidariedade, vereadora, vou fazer a mesma coisa que me comprometi em fazer em relação à CIP. Então, eu ratifico a informação de que ela está contida no gabinete. Então, quando eu faço a projeção dos 9.840, né, R$9.840.000 de 2019, para R$10.233.700 do gabinete para o ano de 2020, o Fundo de Solidariedade está aqui contido. Se não estiver no material, amanhã mesmo mando a mensagem fazendo essa retificação ou indicando para a senhora onde ela está explodida ou está detalhada. Em relação ao crescimento médio, de uma forma resumida, o que a gente faz é o seguinte, é como se essa apresentação acontecesse de trás para o começo, né? Primeiro, o que a gente faz é estudar o comportamento de cada fonte de receita nos 5 primeiros meses desse ano. Por que os 5 primeiros meses? Por conta do cronograma que a gente tem que cumprir em relação à elaboração e tramitação da LDO. Uma vez estudado isso, a gente enxerga, como foi respondido para o vereador Laudo, enfim, para outros vereadores, se essas receitas, essas fontes de receitas, tiveram algum comportamento muito fora do padrão do que a gente imaginava para aquele ano, como é o caso das taxas, que foi a pergunta do vereador Laudo. Essa é a primeira parte do trabalho que a gente faz de projeção. Feito isso, a gente faz uma consulta no mercado para ver como que o mercado está enxergando o crescimento da economia e, consequentemente, o crescimento arrecadatório para os anos que virão, no nosso caso, para 2020. Um dos indicadores que a gente usa de mercado é o relatório Focus, na realidade, uma das fontes, né? O relatório Focus, ele concentra uma série de projeções de diversas fontes e é um dos métodos, ou enfim, é uma das fontes que eu particularmente sempre trabalhei e que a prefeitura também já tinha esse hábito de trabalhar. Então, é uma fonte de inspiração. Pode ser que alguma pessoa diga, não, eu não concordo que a economia vai crescer 4%. Isso é muito divergente entre os próprios economistas. Mas, no nosso caso, nós escolhemos o relatório Focus, que dá esse crescimento de 4%. Então, primeira fase, a gente estuda o comportamento das receitas. Segunda fase, identifica qual que é o índice que a gente vai usar e que tamanho que está a projeção desse índice para o ano subsequente. Combinamos essas duas coisas. Feito isso, nós temos um primeiro montante total de suposto orçamento para o ano em questão, nesse caso, para o ano de 2020. Aí a gente senta com cada secretário e começa esse cascateamento. Como regra, eu deveria pegar o mesmo critério, o orçamento das secretarias para esse ano, aplico os 4%, está tudo resolvido. Não. O que a gente faz com as secretarias é exatamente isso que a senhora comentou. A gente começa a fazer a relativização. Como regra, todas as unidades orçamentárias cresceram ou cresceriam 4%, como regra. A diferença para aquelas que cresceram mais ou cresceram menos, como é o caso da participação popular que foi falado, por exemplo, ou da Secretaria de Negócios Jurídicos, é justamente o efeito dessa relativização. Aí que a gente começa a ter a impressão de cada secretário se precisa mais ou menos daquela projeção de receita que nós estamos fazendo para o ano seguinte. Trazendo como exemplo as duas questões que foram colocadas. No caso da Secretaria de Negócios Jurídicos, o apontamento que se teve dos responsáveis de questão é o seguinte, não preciso crescer 4. Eu não terei o mesmo montante de despesa que tive em 2019. Esse já é um comportamento relativizado. Secretaria de Participação Popular, preciso de uma sistemática diferente para a questão dos estagiários. A Secretaria praticamente dobrou o orçamento dela, então ela está muito longe dos 4%. Mas, fundamentalmente, esse é o método. Estuda o comportamento de 19, para a gente estar muito mais próximo à realidade, identifica-se um percentual ou um índice inflacionário, combina essas duas coisas, temos o montante total, sinalizado. Em cima desse montante total, começamos a fazer essa distribuição de secretarias, o mais linear possível, salvo essas relativizações. Alessandra, depois Vossa Excelência. Na página 8,
né, só para a gente entender também um pouquinho como que é feito. Nós temos um dos itens aqui, multas e autos de infrações. De 5,5 milhões, vocês puseram para 7. Como que é pensado que para 2020 nós vamos ter mais multas e autos de infrações? Como que é pensado isso? Né, de repente nós estamos subindo 2 milhões, né, eu saí de uma reunião hoje de ação educativa para que a gente não tenha mais multa e de repente nós estamos projetando 2 milhões a maior em relação a multas e autos de infrações do que envolve esse tipo de coisa aqui. E o de baixo, na venda de móveis e imóveis, de 210 mil para 615 mil. Página 8. Se puder explicar. Ok. E se você tiver alguma notícia também, caso você possa trazer e compartilhar conosco, Fábio, sobre o encerramento do Fundeb 2020, caso você já tenha participado de alguma ação sobre isso também. Tá bem? Obrigada. Tá ok. Eu vou de trás para frente, então. Não, em relação ao Fundeb, as prefeituras não receberam nenhuma sinalização. Como eu disse na primeira pergunta da senhora nessa audiência, né? O comportamento do Estado e da Federação em relação a essas transferências é muito irregular. E a previsibilidade que eles nos dão é mais irregular ainda, praticamente não existe. Então, hoje, nós nos limitamos à questão do Fundeb de trabalhar com uma visão quase que mensal do mês corrente do que vai acontecer em relação aos repasses. Quiçá a gente tem até o final do ano. Então, ainda são números muito, se me permite a expressão, mal trabalhados, essa questão da identificação do que será repassado para os municípios. Isso dificulta muito o trabalho de projeção, mas objetivamente em relação à questão da senhora, não recebemos nenhuma informação específica sobre a questão da continuidade ou não do Fundeb. Sobre a questão das perguntas que a senhora fez em relação a multas, autos de infração, ela tem muita relação com o que acabei de responder para a vereadora Rose. Então, assim, esses comportamentos que fogem ao padrão são reflexo dos comportamentos que tivemos nesses 5 primeiros meses do ano. Não tem nenhuma questão ou ação, é uma questão polêmica, né? Multa, etc. Então a prefeitura ela vai colocar mais fiscalização, ela vai ser mais agressiva. Não tem nada disso em curso. É simplesmente uma projeção orçamentária em função de um comportamento que a gente viu que se deu em 19. Não me recordo, o Guilherme pode me ajudar se tiver, se tem algum fato pontual nessas duas questões, que não essa projeção que fizemos. Então é isso. Próximo vereador inscrito, vereadora Rose. Secretário, bom, considerando as suas colocações de crescimento médio, e aí buscando as fontes de inspirações da Focus, dos 5 meses iniciais de cada ano, para poder chegar a um índice, né? Pelo que eu entendi, o índice foi 4%. Numa análise bem superficial do detalhamento da receita de 2019 para 2020, dá mais que 4%. Não é? E aí o senhor disse, buscando essa fonte de inspiração, e aí avaliando os 5 primeiros meses, e os 5 primeiros meses, o senhor disse que em 2017 começou uma arrecadação ruim, mas o final do ano melhorou. Então, o que foi projetado se concluiu. Em 2018, o senhor disse que começou ruim e no final do ano de 2018 não foi bom que nem 2017. Aí fica a minha pergunta. No slide 5, o senhor colocou o que foi orçado e arrecadado. Em 2017, foi orçado 348 milhões e arrecadado 382 milhões, 43 milhões a mais. Então, assim, parece um pouco incoerente as falas que o senhor falou, né? E o 2018 começou
foi orçado 372 milhões e concluiu arrecadado a maior, 383 milhões, 12 milhões a mais. Então, será que essa fonte de inspiração de se buscar um índice não está um pouco equivocado, tendo de vista esses dados, e, ao final do ano, se arrecada a maior do que foi projetado? Então, essa é uma colocação, não sei se o senhor tem alguma explicação sobre isso. A resposta das duas questões, eu preciso separar um pouco a mistura que foi feita, né? Em relação a essa constatação da senhora de que o orçamento total, ele cresce de 390.343.000 reais em 2019 para 416.655.000 em 2020. O crescimento disso, comparando esses dois números pontualmente, é de 6,7%. Perfeito. Como eu disse para a senhora, usando a expressão que a senhora repetidas vezes usou, a fonte de inspiração é o segundo momento. O que a gente faz é, nós estudamos o comportamento orçamentário dos primeiros meses de um exercício. Foi isso que fizemos. Depois nós trazemos, sobre esse comportamento orçamentário, uma média de crescimento econômico, que a nossa fonte de inspiração é o relatório Focus. Há economistas que acham que o crescimento ano que vem vai ser de 8%. Tem economistas que acham que vai ser de menos 2%. Eu e o Guilherme não somos economistas, nós escolhemos um índice. Qual índice? O que a gente entende que é o mais consagrado no mercado, que é o relatório Focus. Qual que é a precisão disso? É a precisão de estarmos junto com a maior parte do mercado em relação aos indicadores que vai se trabalhar para 2020. Então, por que o orçamento total não cresce 4%? Porque, como eu disse, primeiro nós avaliamos o comportamento de 19, nesse caso, e daí aplicamos um crescimento médio. Ele é regular, 4% para todas as unidades orçamentárias? Não, como expliquei há pouco para a senhora. Então, essa é a questão em relação aos 4% e aos 6,7%. Em relação à colocação que a senhora faz do slide 5, ela não tem nada a ver com a resposta que dê a vereadora Alessandra sobre a questão do comportamento. Como eu disse, a pergunta da vereadora Alessandra naquela questão se referia às transferências da Federação e do Estado, e eu, quando respondi, disse que tratava de custeio. O slide 5, ele não trata só transferências, ele não trata só custeio. O slide 5, ele traz tudo, ele traz todas as fontes, federal, estadual e municipal, custeio e capital. Por isso que essas questões não podem ser comparadas. Voltando à questão que eu respondi à vereadora Alessandra, para transferências, para custeio, esses foram os comportamentos, vamos dizer, de uma forma muito resumida, que eu concatenei das últimas audiências que participava com os senhores. Porque toda audiência que estou aqui, surge essa pergunta: como está o orçamento? Essa é a relativização que eu fiz. Então, para custeio, para transferências, esses foram os comportamentos em 17 e 18, e é o comportamento que está acontecendo em 19. Próximo vereador Carlos Trigo. Boa noite à mesa, boa noite, secretário, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, meu boa noite. Secretário, a primeira pergunta: qual é a despesa com o estagiário, o gasto que hoje tem com o estagiário? Se der para falar mensal, não sei, para a gente ter uma ideia. A segunda pergunta é: qual a porcentagem de contribuinte que paga à vista o IPTU? E se foi maior ou menor do que 2017, 2018? Então, qual é essa porcentagem que está pagando à vista? Outro assunto também, qual a despesa com o transporte coletivo, no sentido de ponto de ônibus? Eu não consegui encontrar qual seria a despesa, não sei se é possível responder agora, mas qual a despesa com ponto de ônibus, com abrigo, cobertura, assento e até mesmo os postinhos de pontos de ônibus? E se numa próxima, se há possibilidade de detalhar mais sobre as despesas com o transporte coletivo. Muito obrigado. Agradeço as perguntas, vereador Trigo. Na realidade, eu vou
com uma única resposta, responder as três. Eu não tenho esse detalhamento que o senhor pediu, nem para estagiário, nem para IPTU, nem para as questões de transporte coletivo, porque nós estamos ainda tratando no nível da LDO, numa visão ainda mais macro do orçamento. Esse detalhamento, no nível de rubrica, voltando às questões anteriores da vereadora Rose, nós teremos ao longo da próxima peça orçamentária, que é a LOA. Mas ainda assim, na LOA, nesse nível de detalhe que o senhor tem, de estagiários, de IPTU, etc., o senhor não terá. Por quê? Vou pegar estagiários como exemplo. O contrato de estagiários da Prefeitura hoje, ele é administrado por uma instituição chamada CIE. Salvo engano, Guilherme, esse contrato ele entra nas despesas que a gente tem como PJ, é isso? Então, dentro do orçamento, o senhor vai encontrar, nesse nível de LDO e no próximo nível de LOA, dentro de uma secretaria, a linha que ela tem disponível para contratos, no plural, PJ. Aí está estagiário, mas também estão, por exemplo, contratos de limpeza, contratos de portaria e por aí vai. Isso vale também para as questões do ônibus. Então, hoje, todas as despesas que a Semutran faz, Semutran dentro da estrutura de infraestrutura, a famosa Secretaria de Obras, as despesas têm sido suportadas pelo Fundo do Transporte Coletivo. E quando esse fundo não existir mais, porque deixamos de cobrar as outorgas, foi aprovado por essa Casa de Leis recentemente a questão do subsídio. Isso vai ser bancado pelo Tesouro. Então, esses detalhamentos, nesse momento, nós não temos ainda. Com a LOA, o senhor também não terá, mas estará mais próximo dessa realidade, porque terá as rubricas em aberto. Eu queria só fazer um detalhe em relação ao IPTU. Não tenho essa quebra aqui nesse momento do percentual que é pago à vista ou do percentual que é pago parcelado. Mas tem um dado, dentro da questão que respondi para a vereadora Rose, desse comportamental. A Prefeitura de Botucatu tem hoje, na arrecadação do Tesouro, especificamente para o IPTU, uma média de inadimplência que gira em torno a 25%. Isso significa dizer que do orçamento que a gente propõe para os senhores, se esse mesmo comportamento se der nos próximos anos, nós deixaremos de arrecadar 25%. Alguns otimistas podem dizer, não, mas não tem problema, você não arrecadou no IPTU, mas você cresceu a dívida ativa. Crescer a dívida ativa sem arrecadar não ajuda nada a Prefeitura. É só papel, é só contabilidade. Próximo vereador, vereadora Rose. Sobre o Fundo de Iluminação Pública, é onde se aloca os recursos da CIP, não é? Da Contribuição de Iluminação Pública. Então, está na página 64, na unidade executora 02-1205, para manter a rede de iluminação pública, logradouros, tal, todos os objetivos e as justificativas. E aí está sendo, na ação de manutenção de serviço de iluminação pública, 7.600.000. E no slide apresentado, então, foi colocado 8.500.000. Então, ver se precisa fazer alguma correção nesse sentido, já que está se falando o fundo, né, onde aloca os recursos que vêm. Sobre o que foi falado no início, em relação aos precatórios, e aí o senhor disse que é feito junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos. Eu estou vendo aqui na Secretaria Municipal de Governo, a sua secretaria, secretário, que tem 29 milhões, quase 30 milhões, 29.825.000, para encargos gerais do município, cujo objetivo é alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários e outros encargos de responsabilidade da administração. E a justificativa é contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas e encargos da administração, não relacionados direto ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção. Bom, é para atender essa demanda e uma previsão de 29 milhões. A minha pergunta
é o seguinte, os recursos, a dotação, projeção para o jurídico, então passou para a Secretaria de Governo e esses 30 milhões seria para essas finalidades? Só para ficar um pouco mais claro, já que foi inicialmente falado e até uma comemoração de ter menos ações de precatórios, no entanto, há essa previsão aqui com um específico objetivo para isso de 30 milhões. Bom, em relação à primeira questão da CIP, como me comprometi, tanto em relação à CIP quanto em relação ao Fundo de Solidariedade, amanhã faço a checagem do material analítico e, se tiver algum erro, mando a mensagem. Não há problema e, se cometi um erro, já peço desculpas antecipadamente. Em relação à linha da Secretaria de Governo, a senhora está certa quando faz a colocação sobre os encargos. Dentro dos encargos, a gente tem, por exemplo, o aporte da Botuprev. Essa descrição que consta do material não contradiz o que respondi para a vereadora Alessandra. É simplesmente uma descrição genérica englobando todas essas despesas. Eu refaço ou ratifico a afirmação. Todas as despesas da Prefeitura, com precatórios, com ações, elas saem da Secretaria de Negócios Jurídicos. E a comemoração que foi feita, como eu disse, é porque a previsão que se tem da Secretaria de Negócios Jurídicos é que essa despesa seja menor no ano que vem. Vereadora Rosa, por gentileza. Secretário, em relação a... Se a senhora me permite, posso interromper? Claro. Só para dar um detalhamento, para ser um pouco mais didático. Uma das quebras do encargos gerais do município, manutenção da estrutura administrativa, auxílio saúde, complementação de aposentadoria, vale transporte, vale alimentação. Então, essa descrição genérica que a senhora leu dá conta desse tipo de despesa. Os passivos, vamos chamar assim, as despesas jurídicas ou judiciais, saem da Secretaria de Negócios Jurídicos. Inclusive, tem uma expressão que o jurídico usa, se eu não me engano, é RPV, né, Guilherme? Que são aquelas de pequena monta, né? Também sai da Secretaria de Negócios Jurídicos. Sobre o projeto de lei, na sua parte toda descritiva, no artigo 27, fala que serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, desde que devidamente justificadas. Quando eu disse que eu não encontrei a LDO no portal da transparência da Prefeitura referente a 2017 e 2018, eu queria conferir esse artigo. No entanto, o último ano que consta lá, a LDO, é de 2016. E no final dessa redação desse artigo, depois da vírgula, desde que devidamente justificada, constava motivos por insuficiência financeira. No caso, seria a LDO de 2017, né, que é a lei que se refere à aprovação da data da lei é 2016. Então, assim, explicar o que é esse artigo e essa mudança desse texto, né? Então, serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, desde que devidamente justificadas, que é o que está colocado hoje. E na LDO de 2017, aprovada em 2016, diz que, ao invés de desde devidamente justificadas, motivadas por insuficiência financeira. Tem alguma explicação sobre isso? Porque, assim, a princípio eu entendo que, se a Prefeitura tem um compromisso para fazer o pagamento aos seus fornecedores, por exemplo, ou então, se a Prefeitura não cumpre alguma decisão judicial e é multada por isso na Justiça, esse artigo ele dá um aval, um respaldo legal que possa permitir ser despesa essas multas. No entanto, fala, desde que devidamente justificada, é essa terminologia, porém, dizia que eram motivadas por insuficiência financeira, assim que estava o texto. Tem como explicar? Bom, em relação a 2016, não vamos Página 12, Guilherme, no artigo 27. É na parte descritiva. Em relação a 2016, não cabe qualquer comentário, porque não foi montada a LDO por essa atual gestão.
A sistemática que a gente adotou para essa questão foi de tratar de uma maneira bastante transparente todas as questões operacionais que podem acontecer. A grande questão colocada nesse artigo é desde que devidamente justificadas, que é inclusive como nós somos acompanhados pelo Tribunal de Contas. A gente coloca alguns artifícios, e esses não são ilegais, eles são para dar, dentro da nossa propositura orçamentária, quer seja no PPA, LDO ou LOA, questões operacionais que podem acontecer. Imaginemos que por qualquer questão justificada, por exemplo, uma discussão jurídica, que eu tenha que incorrer num pagamento a maior por conta de juros ou multa que foram discutidos ao longo do processo, eu tivesse que, em cada pagamento desse, ter que mandar um projeto de lei para a Câmara. Então, a gente coloca numa disposição genérica para tentar não engessar o orçamento sem cometer qualquer tipo de ilegalidade, mas deixar claro para os senhores que podem acontecer. De novo, todos os atos da Prefeitura, não importa o tamanho da despesa, se ela é de 1 centavo ou de 400 milhões de reais, elas são acompanhadas pelos órgãos fiscalizadores, entre eles a Câmara, o Tribunal de Contas. Esse artigo trata questões como essa. Você pode, esse é um exemplo que me ocorreu agora, numa discussão jurídica, numa discussão de um caso, ter um certo intervalo temporal e, na conclusão dele, ter que incorrer juros e multas, etc. É perfeitamente possível. Então, esse dá esse devido descarte. Vereadora Rose. Na página 27 do projeto de lei, a parte descritiva, fala sobre estimativa e compensação de renúncia de receita. E aí fala, informa tributos, ITBI, intervivos, modalidade, anistia, em função de programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Para 2020, a renúncia da receita prevista é de 1 milhão. 2021, 750 mil e 2022, 500 mil. O senhor pode explicar? E aí, paralelo a essa pergunta, eu gostaria de saber se os tributos obrigatórios desses empreendimentos que são feitos pelas construtoras, tipo MRV, são recolhidos no caixa da Prefeitura. Tá, em relação ao item que a senhora leu no projeto de lei, na realidade é de novo dentro da linha da transparência, uma formalidade que nós colocamos, porque podem existir programas, como existem, que demandem algum tipo de exceção ou de tratamento diferenciado do ponto de vista de arrecadação. Por que nós fizemos as projeções com valores distintos? Volta a outra questão da senhora. Estudando o comportamento, relativizando essas questões com cada secretário, essa é a visão que nós entendemos que vai representar a realidade. Muito provavelmente, tratando do programa Minha Casa Minha Vida, eu não sou o maior especialista nisso, o secretário Broto da Habitação, sem dúvida, é um grande conhecedor, entendemos que, nos próximos anos, que é a projeção dessa LDO, ou dessa simulação que fazemos, nós não tenhamos um volume tão grande quanto foram esses 2 últimos anos. Essa é a grande explicação. Em relação à tributação, varia muito de caso para caso, varia muito de empreendimento para empreendimento, o tratamento que se dá em relação à questão tributária. O que eu posso afirmar sobre a questão tributária é que segue absolutamente o rigor da legislação. Vereadora Rose. Mais algum vereador? A Rose pode continuar? Por gentileza. O vereador o vereador Carlos Trigo, ele tinha vindo colocar uma dúvida aqui, acho que ele fez a pergunta. O Departamento de Trânsito, ele está na Secretaria de Infraestrutura, correto? No entanto, eu não encontro também nenhuma unidade executora dos trabalhos da Secretaria de Trânsito. E aí ele tinha feito a pergunta, por exemplo, as dotações de recursos para os serviços para a colocação de abrigos de ônibus. Né? Então, isso está dentro da Secretaria de Infraestrutura. No entanto, eu não vejo uma unidade executora do Departamento de Trânsito dentro da Secretaria de Infraestrutura aqui no projeto de lei. Então, analisem isso. Acho importante colocar esse departamento
e, inclusive, especificar algumas ações, como colocada pelo vereador Carlos Trigo, no caso de abrigo de ônibus. E se eu estiver equivocada, porque eu estou procurando aqui dentro da Secretaria de Infraestrutura e não encontro essas ações referente ao Departamento de Trânsito. E hoje tão importante para acompanhar, ser acompanhado no orçamento. Todas as ações, na realidade, que foram colocadas nessa audiência são importantes. O que respondi ao vereador Trigo e repito para a senhora é que esse tipo de detalhamento não cabe nessa peça orçamentária. Então, nós estamos tratando ainda, a segunda peça orçamentária, que é a Lei de Diretrizes, ela está num nível mais macro. Quando nós passarmos para a terceira peça orçamentária, que é a LOA, que deve acontecer até setembro, haverá um nível a mais de detalhamento por força da legislação. Ainda, como disse para o vereador Trigo, na LOA ou na LDO, os senhores encontrarão a despesa que nós teremos com ponto de ônibus em Botucatu? Não. Essa é uma especificidade muito grande que não cabe nessas peças orçamentárias. Porque senão o orçamento ficaria totalmente carimbado, totalmente travado, não precisaria de poder executivo, né? Porque ele já estava todo carimbado. Então, o que vocês terão, ou que os senhores terão, perdão, a afirmação que eu fiz é: toda a nossa iniciativa, ou todas as estratégias da gestão Mário Pardini em relação a trânsito, estão contidas na Secretaria de Infraestrutura. Contratos, por exemplo, de pontos de ônibus, se forem fornecidos por empresas PJ, os senhores verão dentro da rubrica de despesas com PJ a linha correspondente. Ali haverá o detalhe se é ponto de ônibus, se é cadeira, se é vidro, se é assento. Não haverá esse detalhamento. Se me permite, eu fiz esse questionamento, presidente. Pois não. Passo a palavra para vocês, tem 2 minutinhos para... É que eu não passou o registro aqui, desculpa, viu? Imagina. Só para, talvez contribuir com essa situação, eu fiz esse questionamento específico de compra de ônibus, e a resposta que o secretário de Infraestrutura nos trouxe a essa casa é que assim que houvesse uma licitação de compra de pontos de ônibus, ele informaria esta casa para que nós tivéssemos o acompanhamento e as sugestões aonde há necessidade. Tá bem? Obrigada. Perfeito. Essa questão, vereadora Alessandra, sem dúvida, ela é muito importante. Dentro desse novo modelo de gestão que está sendo aplicado pelo prefeito Mário Pardini, uma das questões que nós estamos discutindo é, inclusive, o modelo desse ponto de ônibus. Nós vamos seguir com o modelo convencional, de lata? Existe um modelo mais econômico, economicamente viável? Não existe? Ele tem que ser nesse formato? Não tem? Qual que é o tamanho? Tudo isso está sendo discutido. Mas essa discussão os senhores não encontrarão na LDO nem na LOA. Complementando, só para concluir nessa fala. Palavra para Vossa Excelência mais uma vez. Deixa eu ser mais assim técnica. Não me refiro a especificar uma colocação de abrigo de ônibus dentro de uma LDO. Porque na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Programa de Obras e Serviços Municipais, está englobado todos os tipos de serviços, num valor de 34.700.000, que estaria, então, nesse valor, inclusos os recursos para abrigo de ônibus. Na mesma pasta da Secretaria de Infraestrutura, também tem outros programas, como, por exemplo, a manutenção de iluminação pública, está dentro é um outro programa. O que eu sugiro é que dentro dessa unidade de execução, essa unidade responsável da Secretaria Municipal de Infraestrutura, possa ter um programa em que tenha uma dotação exclusiva para o Departamento de Trânsito, sem a necessidade de especificar, mas que a gente, evidentemente, a nível de macro, já vai subentender que são ações e serviços relacionados ao trânsito. Então, dá uma descentralizada aí na Secretaria de Infraestrutura, criando um programa a mais para a manutenção específica desse setor de trânsito. Acho que eu consegui explicar. Eu respeito a opinião da senhora, também vou tentar ser mais técnico e mais objetivo. Dentro da nossa proposição orçamentária, a gente entende que essa quebra ela é desnecessária, ou que ela possa atrapalhar o modelo de gestão. Então, por isso que a gente faz essa concentração. É só por isso, é uma forma de ver
e dispor o material. Vereador Trigo, gostaria de fazer alguma pergunta? Secretário, no caso de um terminal, que pode custar aí 2, 3 milhões, de repente, futuramente, o terminal, aonde que ficaria o gasto desse terminal? Onde que eu encontraria? Onde que a gente constaria isso? Vereador, se for um projeto que já esteja identificado e priorizado pelo governo, o destaque entraria em obras e instalações. Se não é um projeto ainda não identificado, como, por exemplo, pode ser viabilizado através de uma emenda, nesse material o senhor também não encontrará. Quando essa emenda, por exemplo, nessa suposição, for viabilizada, através de um projeto específico ou uma movimentação orçamentária específica, ele tem que ser dado através de um excesso de arrecadação. Vereadora Rose, mais 2 minutos. A última pergunta. Bom, primeiro, eu fico feliz que dessa vez a contratação para os possíveis pontos de ônibus vão analisar o modelo. Importante que se tenha um engenheiro para analisar as dimensões, justamente para proteger da chuva, do sol, porque os que foram implantados recentemente, as pessoas se escondem atrás do ponto de ônibus para pegar uma sombrinha para se esconder do sol e da chuva. Agora, a pergunta que eu vou fazer é em relação à progressão funcional. O senhor disse que, além de cada secretaria ter colocado o crescimento médio, em termos de índice, e aí, consequentemente, os valores, houve, que é a sua pasta, um valor, uma dotação a maior específica por conta da progressão funcional, que se tem estudado, foi contratado empresas para poder fazer os estudos, e esses estudos, na possibilidade de regulamentar, haverá a necessidade de dotação orçamentária. Está contido na proposta de 2020? As propostas de 2020 em relação à despesa com folha, elas são distribuídas por cada secretaria, cresceram no montante que eu expliquei para a senhora na questão do critério que adotamos para as projeções, e ela engloba todas as despesas com salário e benefício, sejam eles quais sejam. Em relação à progressão funcional, nós não temos ainda nenhum fechamento positivo ou negativo sobre o caso, porque depende, como a senhora bem falou, de estudos que foram realizados, inclusive recentemente apresentados em parte para o sindicato, e, por óbvio, se a progressão funcional ou qualquer outro benefício for implantado, ele tem que ter esse suporte orçamentário. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Público presente? Eu acho, senhor secretário, todo mundo está satisfeito. Eu, como presidente da comissão, e o meu companheiro vereador Sargento Laudo, membro da comissão de orçamento, queremos agradecer Vossa Excelência, Fábio Leite, excelente secretário, vem fazendo uma excelente gestão junto ao nosso prefeito Mário Pardini. Eu só tenho a agradecer a Vossa Excelência, em especial também o nosso companheiro, amigo Guilherme, sempre atuante na sua secretaria. Agradecer aos vereadores, vereador Sargento Laudo mais uma vez, o nosso sempre presidente Isaías Colino, a vereadora Alessandra, segunda secretária dessa casa, vereador Trigo, vereadora Rosielo, vereadora Jamila. Quero agradecer a todos, a população que participa, a população que nos acompanha pela TV Câmara, canal 61.3. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tenham uma abençoada noite, uma semana repleta de carinho e paz, muito amor no coração. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente, sempre à disposição, é sempre um prazer participar desse tipo de audiência. Muito obrigado. Eu gostaria também que o meu companheiro Sargento Laudo, as considerações, por gentileza. Senhor presidente, quero agradecer ao secretário, Guilherme, os vereadores, o público que nos acompanhou esta noite. Houve algumas perguntas que, de repente, o público que está nos acompanhando pode achar que o vereador não tem critério para fazer pergunta. Eu só não
Só não fiz as mesmas perguntas como o vereador Trigo fez aqui hoje, a vereadora Rosiello, porque eu participei da audiência pública lá na prefeitura, que houve uma audiência pública da LDO lá, e eu fiz essas perguntas lá. Então, hoje, eu não cometi esses erros de fazer esse tipo de pergunta e de detalhamentos. Eu queria saber de orçamentos detalhados e não é para essa peça orçamentária. Secretário, obrigado mais uma vez, obrigado ao público, obrigado, presidente, obrigado, Guilherme, obrigado a todos. Uma boa noite. Sempre à disposição. Obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada por assistir à TV Câmara Botucatu. Voltamos agora com a nossa programação.